Shalom Uvruche. Hoje teremos a nossa aula sobre Hanukkah, com a presença da nossa querida Rivka Elka, que ela veio nos prestigiar, ela veio participar da nossa aula e ela vai contar para a gente também um pouquinho do que ela estudou na shule sobre Hanukkah. Eu não vou falar as datas e os horários, porque se você assistir essa aula em outro ano, aí você vai pensar que é o mesmo horário desse ano. Então, só vou contar a história de Hanukkah de uma maneira geral, sem entrar em datas e dados. Para as datas, entra no nosso site www.ongtorah.com. Deve estar aí na explicação do vídeo, alguma coisa assim. Então vamos lá. Nossa festa de Hanukkah aconteceu pela primeira... Hanukkah. Aconteceu pela primeira vez há 2.160 anos atrás, uma coisa assim, na época que os gregos antigos tinham o Império Grego. Eles já eram divididos em três, e um desses três países de gregos que sobrou do reinado do Alexandre o Grande, eles eram os gregos sírios. Então esses gregos sírios, ao mesmo tempo que eles maltratavam os judeus, que eles dominavam a terra de Israel, ao mesmo tempo os gregos egípcios se comportavam totalmente diferente. Então o mundo era dividido em três países principais de gregos, que cada um tinha opinião própria. Então nosso problema não foi com os gregos, foi com esses gregos sírios que dominavam Eretz Israel, que dominavam a nossa Terra Santa. E o povo de Israel sofreu muito com eles, porque eles fizeram uma pressão para tirar totalmente a nossa fé e a nossa cultura. Eles queriam que a gente rezasse para estátuas. Não que eles acreditassem muito nisso, porque tem que ser muito burro para acreditar que uma estátua vai ajudar alguém, mas por causa que essa era a cultura deles. Isso oficialmente era a religião deles. Então não importa se a estátua ajudava ou não ajudava, o importante era que a gente fizesse idolatria. Outra coisa, todos os mandamentos divinos que eles tinham uma explicação, tipo não assassinar, não roubar, isso eles deixaram a gente cumprir. Agora, os mandamentos divinos que são chamados de Hukim, por exemplo, fazer um Brit Milá numa criança de 8 dias, ou fazer as festas judaicas, ou leis de pureza e impureza. Então você fala, isso é porque Deus quis. Ou seja, porque a gente tem que fazer o Brit Milá na criança no 8º dia? Não pode fazer em outra idade? Mas eles falaram o contrário. Eles falaram que o homem perfeito é que ele tem todas as partes. E se ele corta uma parte, tipo, se ele faz um Brit Milá, ele está causando para si próprio uma imperfeição. Então eles foram contra o Brit Milá, contra todas essas leis que para eles, eles viam que não tinha uma lógica humana de acordo com a medicina deles, da época deles. Quer dizer, hoje, se isso tivesse acontecido hoje, talvez eles não fossem decretar sobre o Brit Milá, porque eles iriam dizer que já faz bem para a saúde, a pessoa pega menos doenças. Mas naquela época, de acordo com a medicina deles da época, o Brit Milá causava um defeito na pessoa, a circuncisão causava um defeito na pessoa. Eles decretaram contra a gente fazer um Rosh Chodesh. O Rosh Chodesh é o primeiro dia do mês judaico. Se você não sabe qual é o primeiro dia, você não sabe também quando são as festas judaicas. Por quê?
o calendário judaico desde o princípio, quando Deus falou para Moshe na saída do Egito, a Chodesh Hazeh Lachem Yeh Rosh Chodashim Rishon Lekol Chodesh Hashanah, ele está dizendo, em outras palavras, que ensinando para Moshe o mandamento do Rosh Chodesh. O que é Rosh Chodesh? Assim, quando Deus criou o mundo, está escrito, foi a noite, foi o dia do primeiro dia. Sol, lua e estrelas só tiveram no quarto dia. Como pode ter tido a noite e o dia do primeiro dia, e Deus determinar que um dia tem 24 horas, e que o dia começa pela noite, portanto o Shabat começa ao pôr do sol e termina na saída das estrelas do outro dia? Então, Deus determinou isso antes de ter sol, lua e estrelas. Deus determinou que vai ter que o dia tem 24 horas e o dia começa pela noite. No quarto dia, quando Deus criou o sol, a lua e as estrelas, está escrito que eles vão servir para fazer os tempos. Então, se o tempo de 24 horas do dia já foi determinado no primeiro dia, quer dizer que esse do quarto dia que eles vão servir para fazer também, para iluminar a terra e também para fazer os tempos, está se referindo a meses e anos. Ou seja, o calendário judaico, ele é um calendário lunar e solar. O calendário, vamos dizer, a gente estava falando português, estamos no Brasil, o calendário brasileiro, dizem que, não sei que papa que fez ele, mas não estudei muito, não estava na universidade, não fui daqui para Yeshiva, não estudei sobre o calendário brasileiro, mas esse calendário brasileiro, que é o calendário solar ocidental, usado pelos países europeus e americanos, ele é baseado somente no Sol. Então ele vai ter 365 dias. Quando você fala para uma criança, olha, agora, dia 31 de dezembro, leva ele para ver que vai mudar de ano. E você espera até meia-noite. E você mostra para a criança, está vendo, agora já mudou de ano. Era o ano passado, agora é o ano que vem. A criança vai falar, desculpa, eu não vi nada. Não vi que aconteceu nada. Agora, uma criança judia com um calendário judaico, você pode mostrar para ele no céu, olha, nasceu a lua, começou o mês. Nasceu a lua agora, do mês de Tishrei, começou o ano. Rosh Hashanah começou o ano. Então você tem como mostrar para a criança que, olha, o sol se pôs, começou o próximo dia. E foi a noite, foi o dia do primeiro dia. Saíram as estrelas, já começou outro dia. Tudo isso você tem como mostrar para as crianças. A criança vê que, olha, saiu um dia, entrou outro. A criança vê, saiu um mês, entrou outro. E no judaísmo, tudo funciona assim, calendário lunar e solar. Ou seja, onde a gente faz essa sincronização entre o calendário lunar e o solar. A gente sabe que o ciclo da lua, o ciclo do sol, eles não batem 100%. Ou seja, de acordo com o judaísmo, você pode hoje já justificar isso pela teoria da relatividade do Einstein. A gente está aqui na Terra, a gente está olhando para o céu. Ou seja, a gente pega tudo referente a nós, referente ao principal. Deus criou o nosso mundo, e esse mundo aqui é o principal, nosso planeta Terra é o principal. Deus criou no quarto dia o Sol, a Lua e as estrelas em função da Terra. Então, pela Torá, o Sol, a Lua e as estrelas, está tudo girando em volta de nós. Como os prótons, os elétrons giram em volta do átomo. E mesmo que esse átomo, vamos dizer, num caso, ele seria muito menor do que os prótons e elétrons, mas seria um exemplo louco assim. Então, o Einstein já comprovou que dá para fazer a conta dessa maneira, que relativa à Terra, o Sol está girando em volta da Terra. O Rebbe diz que no futuro vão descobrir que esse
é o jeito certo de fazer a conta. Quer dizer, a ciência vai se adiantar mais e vai ver que realmente a conta só dá certo, a conta geral, colocando a Terra como centro do universo. A Terra está parada, existe o ciclo solar, o ciclo lunar, está tudo girando em volta de nós. Então, nesse ciclo solar e ciclo lunar, existe o ciclo lunar não entra exatamente dentro do ciclo solar. Então, por isso os cristãos, eles têm o calendário solar, eles não conseguiram encaixar o lunar dentro dele, então eles pegaram um ano e dividiram em 12. Quer dizer, eles têm um ano, mas não têm os meses. Os meses são ainda... Mas isso não é a história aqui. Não, então, porque os gregos, os Yevone, eles decretaram contra o Rosh Chodesh. Para a gente não fazer Rosh Chodesh. Vocês a Rosh Chodesh, Zug? Zechredo. Então, estou explicando que os gregos, eles decretaram para não fazer um Rosh Chodesh. Então, tudo isso que eu estou falando é a explicação de o que é um Rosh Chodesh, que o ciclo da Lua, ele não encaixa direito com o ciclo do Sol. Então, os cristãos, eles fizeram um ano lunar, ano solar, dividiram ele em 12, eles inventaram um mês. Um mês no calendário brasileiro é um mês ele é uma divisão do ano, não é uma coisa que existe de verdade, não é um mês de verdade. Dividiram o ano em 12 e cada uma dessas 12 partes chamaram ela de mês. Se você vê cada dia primeiro do mês no Brasil, a Lua está em outro lugar. Quer dizer, o calendário brasileiro é um calendário somente lunar e os meses são só uma decisão que eles decidiram que vão chamar isso de mês, mas não é um mês de verdade. O calendário árabe, ele é um calendário somente lunar. Então, na hora que nasce o mês, nasce a Lua, eles contam o ciclo lunar inteiro. Então, por isso que o ano para eles, o ano solar, também é uma determinação. Aí, cada vez, esse mês de Ramadã, que lá em Israel eles não vêm para o trabalho, ou vêm trabalhar, mas de má vontade, que eles dizem que jejuam, não sei se jejuam ou não, jejuam o mês inteiro, mas aí já é problema deles. E esse mês de Ramadã, eu me lembro que os funcionários árabes não vinham trabalhar na escola. Eu me lembro que uma vez era no verão, outra vez era no inverno, cada vez me falava, olha, agora não tem mais faxineiro porque é Ramadã. Era numa data diferente do ano. Então, em 23 anos que eu estava lá, 18 anos como professor, eu entendi que esse mês de Ramadã pode cair em qualquer época do ano. Quer dizer, eles têm o mês, mas não têm o ano. Então, eles determinam que 12 meses juntos, eles chamam isso de ano. Mas não quer dizer que é um ano de verdade. Agora, o calendário judaico, ele é uma sincronização entre o calendário lunar e o calendário solar. Quer dizer assim, por causa que a festa de Pesach, ela tem que cair sempre na primavera, então, quando o calendário solar está se distanciando do lunar, e os nossos sábios acrescentam mais um mês de Adar, para que a festa de Pesach continue sempre caindo na primavera, como determina a Torá. Então, nosso calendário, o que os gregos queriam é que na hora que a gente não pudesse fazer um Rosh Chodesh, a gente não teria mais o mês judaico, consequentemente, não teria o primeiro dia do mês de Tishrei, que é o ano judaico, novo ano judaico, e consequentemente a gente não teria como fazer as festas judaicas, sendo que para ter a festa judaica tem que ter um mês judaico. Quer dizer, elas começam num dia determinado no calendário judaico. Se não tem calendário judaico, não tem festa judaica também. Ou seja, sendo que o calendário era determinado, que vinham duas testemunhas no Tribunal Rabínico de Jerusalém, o Sanedrin. Essas duas testemunhas falavam, a gente viu a lua nascer, o Sanedrin determinava que começou o mês, e aí você determina, olha, tal dia vai ser tal festa. Eles não deixaram mais fazer isso.
Então a gente não tinha como determinar que começou um mês. Não deixaram fazer o Brit Milá, que falaram que a criança vai ficar com uma parte do corpo a menos. Não deixaram guardar Shabbat, porque o fato da gente não trabalhar no sétimo dia é porque a Torá determina que Deus criou o mundo em 6 dias. No sétimo dia Deus não criou nada, e esses são os 7 dias da criação, quer dizer, 6 dias onde tudo foi criado, e o sétimo dia que nada foi criado são os 7 dias da criação. E quer dizer que o dia que nada foi criado também é chamado de dia da criação. Então Hashem determinou que por causa que Hashem fez o mundo em 6 dias e no sétimo dia Hashem não criou nada, que a gente também vai fazer o nosso trabalho, a gente vai criar durante 6 dias. No sétimo dia a gente não vai criar nada, a gente não vai trabalhar. Então, quando você guarda Shabbat, você está declarando, você está expressando que o seu Deus é esse Deus que criou o mundo em 6 dias. Então os gregos não queriam isso, eles queriam que a gente rezasse para a estátua deles. Então eles decretaram para a gente não guardar Shabbat, para a gente não fazer o Rosh Chodesh e para a gente não fazer Busnach, Zog, Bris Mila, ja? Noch nicht Danaid. E não ser mais judeus. Muito bom, muito bom. Aí, o que aconteceu na prática, que quando houve o grande milagre foi que o nosso povo não aguentou mais. Nós éramos poucos contra muitos, fracos contra fortes. Nós éramos, a gente estava numa desproporção total. Nós éramos tzadikim contra rishoim, eram pessoas boas contra pessoas ruins. Então a pessoa boa tem dó de matar o outro, a pessoa ruim tem o prazer em matar a gente. Então assim, a desproporção estava total, quer dizer, éramos poucos, eles eram muitos. Éramos fracos, eles treinavam o dia inteiro. Aquele povo grego era o povo da Olimpíada. Eles treinavam o dia inteiro, não tinham o que fazer na vida, só a gente trabalhava, pagava para eles ficarem treinando. E nós éramos tzadik, nós éramos pessoas boas, eles eram pessoas ruins. Então a gente não tinha coragem de maltratar eles como eles tinham prazer em nos maltratar. Então para uma guerra isso não é bom. Para a guerra o soldado ele tem que ter o prazer em lutar. E a gente tinha um sofrimento em lutar. Oi, linda. Você? Jetzt, nein, aber noch ein bisschen. Ja, aber noch ein bisschen. Jetzt nicht. Então aí, na prática, aconteceu assim. A gente não aguentou mais. Começou uma revolução. E essa revolução, ela envolveu milagres verdadeiros. Que mesmo nós sendo pessoas boas que não queriam fazer uma guerra contra pessoas ruins que tinham prazer em fazer uma guerra, nós éramos fracos, a gente não tinha tempo para treinar. Como vocês veem, a gente não tem tempo nem para sentar e dar uma aula como precisa. Então, quanto mais eles não tinham tempo, e para ficar fazendo ginástica, e nós éramos poucos, fracos, bons. E mesmo assim aconteceu um milagre verdadeiro, nós ganhamos a guerra deles. E aí, aqueles Kohanim, aqueles sacerdotes que começaram a guerra, a gente traduz Kohen como sacerdote. Até o Rashi, no francês antigo, ele traz essa palavra. Mas vamos dizer assim, vamos chamar o Kohen de Kohen. Aqueles Kohanim que eles eram as pessoas responsáveis pelos assuntos religiosos do nosso povo. Kohen é o singular, Kohanim é o plural. Eles começaram a guerra, o povo aderiu. Aí vamos chegar num problema. O povo que aderiu era uma parte do povo. Porque uma grande parte do nosso povo, eles estavam a favor dos gregos. Porque os gregos eram Estados Unidos da época.
os gregos eram a cultura, era tudo assim, o que a gente chama de desenvolvimento, progresso, tecnologia, cultura. O mundo grego era um mundo muito Estados Unidos, assim. Então muitos judeus estavam a favor dos gregos. E quando nós ganhamos a guerra, aqueles Kohanim entraram no Beit HaMikdash e viram um grande milagre. Todos os azeites para acender a menorá, os gregos tinham impurificado intencionalmente. Eles colocaram lá bichos, cobra morta lá dentro dos potes de azeite. Falaram, olha, vocês podem acender a menorá como folclore judaico, mas não como assunto religioso. Então eles obrigaram a acender a menorá com o azeite impuro. E não só isso, que eles obrigaram a acender a menorá com azeite impuro, também eles tinham colocado estátuas gregas dentro do Beit HaMikdash. Quer dizer, a cultura tinha lá uma politeísmo, né? Como nos Estados Unidos são cristãos, tem 3 deuses, né? Tem uma trindade. Eles tinham mais do que 3 até. Então, o cristianismo é uma continuação dessa mitologia com um pouquinho de assuntos judaicos misturados, assim, mas sem nenhuma participação, vamos dizer. Então eles colocaram lá todas as estátuas dentro do... Você vai? Mein Kopf wird nur 5 Minuten, wir sind dort geht. Então, na prática, assim, os macabeus, que eram aqueles Kohanim, família dos macabeus, que eles entraram no Beit HaMikdash, eles encontraram, por milagre, um potinho de azeite. Esse foi o milagre do primeiro dia. Esse potinho de azeite, que duraria para um dia, durou 8. Então, para o primeiro dia, não é milagre, porque ele duraria um dia. Então, o milagre do primeiro dia foi que encontraram um potinho. E os outros 7 dias, ele continuou aceso por milagre. Então, acenderam a menorá, ia ficar acesa um dia, ficou 7, ficou 8. Outra opinião diz que eles pegaram esse potinho e já dividiram em 8, porque eles sabiam que iria levar 8 dias para fazer o azeite puro. O que quer dizer ia levar 8 dias? Teve uma guerra e todo mundo estava impurificado, impureza de mortos. E a nossa guerra foi uma guerra assim, que envolveu muitos milagres espirituais por causa desse assunto de pureza e impureza. Para purificar uma pessoa de impureza de mortos, tem que jogar nele a água com o pozinho da vaca vermelha e 7 dias leva para purificar a pessoa, 1 dia para fazer o azeite, então iria levar 8 dias. Tinha que purificar a pessoa antes dele fazer o azeite e 1 dia levaria para fazer aquele azeite. Então, eles sabiam já que ia levar 8 dias antecipadamente, e aí eles dividiram aquele potinho em 8, mas cada dia, o que ia durar meia hora, durou o dia inteiro, as 24 horas. Então, de acordo com essa opinião, cada dia foi o mesmo milagre. Não foi o milagre que no primeiro dia encontraram um potinho e os outros 7 dias ele continuou aceso. Foi um milagre que dividiram esse potinho em 8 e ele tinha que ficar aceso só meia hora e ele ficou o dia inteiro. Aquela parte, aquele oitavo, aquela parte daquele dia. Então, vamos lá. Continuação da história. Nossos sábios determinaram, os sábios da época, de fazer uma festa, falar um alel, fazer uma festa de agradecimento ao grande milagre que aconteceu. O grande milagre, que não precisa falar muita coisa, tinha sido a vitória da guerra. Porque se não fosse a vitória da guerra, não teria como entrar no Beit HaMikdash, encontrar o potinho, acender a menorá e ter todo aquele milagre. Quer dizer, não fosse a guerra, não teria o milagre das luzes. Então, na verdade, o que seria o certo seria agradecer a Hashem por termos ganho essa guerra,
éramos poucos contra muitos, bons contra ruins, fracos contra fortes, e mesmo assim a gente ganhou a guerra. Então isso eu teria que agradecer em primeiro lugar. Quer dizer, estou vivo, olha contra quem eu lutei e sobrevivi. Então por que a gente não pôde comemorar o assunto da guerra? A gente só colocou isso no Birkat Hamazon, nas bênçãos assim, das tefilot, no meio das rezas, que nós lutamos, éramos fracos contra fortes, éramos poucos contra muitos, éramos bons contra ruins, e a gente lembra essa guerra dentro das rezas, mas a comemoração a gente não comemora a vitória da guerra. Por quê? Como eu contei para vocês antes, muitos judeus, eles estavam a favor dos gregos, eles queriam o desenvolvimento, e eles estavam no exército grego. Eles se dedicaram, se empenharam ao ponto de lutar contra nós, de estar no exército inimigo lutando contra nós. Então a gente não vai comemorar que vencemos eles. Para nós é um sofrimento, não é uma comemoração. Um judeu ter que lutar contra o outro e ganhar é um sofrimento. Então a gente, se tivesse que comemorar a guerra, a gente faria um jejum nesse dia, não faria uma festa. Então Hashem fez para nós um milagre, falou: olha, eu quero que vocês comemorem, não quero que vocês façam um jejum, quero que vocês comemorem, vou dar um mimo para vocês, vou fazer para vocês um milagre que não precisava fazer, aí vocês vão ter um motivo para comemoração, não vão precisar fazer um dia de Tisha B'Av, vão fazer um dia de festa, não só 8. E por que 8? Aí entra o motivo espiritual que está por trás disso. Hashem poderia ter feito um milagre que alguém não ficou impuro, impureza de mortos, e pudesse fazer aquele azeite e não precisasse de 8 dias. Porque Hashem fez assim que eles eram obrigados a esperar esses 8 dias? Motivo simples. Os gregos decretaram contra o Brit Milá, que é feito no 8º dia, contra o Shabat, que dentro de 8 dias tem um Shabat, contra o Rosh Chodesh, é o começo do mês, é o primeiro dia do mês, e dentro desses 8 dias termina um mês e começa o outro. Então tinha as 3 coisas que eles decretaram, que a gente está comemorando, que esses 3 decretos foram anulados, quer dizer que a gente sobreviveu. Sobrevivemos o país mais forte da época, sobrevivemos a cultura mais assim, eu não sei como se fala isso, contagiosa, vamos dizer assim, que pegou tantos judeus para o lado dela. Sobrevivemos à cultura mais contagiosa da época. Depois que isso passou, a gente fala: como pode ser? Eles tinham tantos deuses e deusas, e olha para nós, hoje em dia a gente vê que não tinha nada a ver. Assim, as pessoas já abriram os olhos, já veem que aquela cultura grega antiga não era, mas na época aquilo era tipo o símbolo de status, o símbolo do desenvolvimento, o símbolo de fazer parte do país que está dando certo. Então a Hashem nos salvou disso. Sobrevivemos, continuamos a reserva florestal que nós somos, com a nossa própria cultura, sem todo esse desenvolvimento, sem todo esse... A gente continua acreditando que Deus é um, não é 3, não é muitos. Então não precisamos de todo esse desenvolvimento. E para terminar, sendo que Hashem deu para nós esse mimo, fez para nós esse milagre, noch 3 minutos. Eu vou pedir agora para a Rivka Elka contar para vocês alguma coisa sobre Hanukkah. Kannst du reden schon? Okay. Kannst du mir nicht beschreiben, sag du willst. Sag. Ja, sag etwas. Em português. Ela vai falar em português então. Eu? Então você fala aí, deixa eu traduzir. Vamos lá. Fala aqui tem tudo, קודם כל. Ja, zoek, stark.
Então, vamos esperar, ela está um pouquinho tímida, vamos esperar mais um pouquinho. Então, só para a gente finalizar, assim, a Hashem deu para nós um mimo, uma coisa que não precisava, mas a gente vê a necessidade disso, que se não fosse isso, a gente não ia ter festa, a gente ia ter um jejum, a gente ia, Deus me livre, comemorar que Deus me livre, que judeus mataram judeus, isso não é uma comemoração, isso é um dia trágico. Então a Hashem deu um mimo para nós, falou, olha, estou fazendo para vocês uma coisa que não precisaria fazer, junto com isso nos resolveu um problema sério, Hanukkah ficou uma festa. Então está escrito, dizem nossos sábios, cada vez que a gente comemora Hanukkah, está escrito, Ayamim ele niskerim benassim. Eles tiraram isso da Megillat Esther, uma fórmula genérica para todas as festas judaicas. Que aqueles dias, quando eles são lembrados e acontecem. Assim está escrito na Megillah. Então, nossos sábios dizem, em relação a qualquer festa judaica, quando aqueles dias são lembrados, aqueles dias acontecem. E vou contar para vocês uma história. Quer dizer que, assim, sendo que Hanukkah teve uma revelação divina muito grande, que aconteceram todos os milagres possíveis e imagináveis, então vou contar para vocês. Eu vou contar para você também, Rivka, se não conhecer essa história. Hoje a Rivka, ela que entrou no primeiro dia de férias dela, e a história do Tati é assim, que o Tati foi morar em Eretz Israel com 18 anos. Mudei para Israel com 18 anos. Nunca tinha dirigido um carro no Brasil. Fui para a autoescola. Depois de alguns anos, já era casado, fui para a autoescola. Você conhecia? Depois você me conta um pouquinho para ver se é mesmo. Fui para a autoescola. O professor era muito bom, ele tinha muita experiência. Depois de algumas aulas, ele me falou, Rebbe Avram, vou te contar, eu espero que você não fique ofendido, mas eu sou uma pessoa sincera. Lá em Israel tem muita gente sincera, né? Dugre. Eu falo, vou ser sincero com você, eu nunca tive um aluno pior do que você. Eu fico com medo de estar dentro do carro na hora que você está aprendendo a dirigir. Nunca vi isso na minha vida. Alguém tão descoordenado dessa maneira assim, nunca vi. Eu falei, uau, então vou ter um problema para tirar a carteira de motorista. Aí, depois de algumas aulas, depois que eu passei o número mínimo de aulas que precisava, eu falei para ele, marca o meu teste para Hanukkah, que nossos sábios disseram, esses dias são lembrados e acontecem. Já conheci. Já conheci. Então, são dias propícios para milagres. Então, eu vou ter um milagre. Ele falou, Rebbe Avram, você nunca viu alguém que dirige pior do que você. Você não vai ser aprovado em nenhuma época do ano e toda a sua vida. Você está gastando seu dinheiro à toa com esse curso. E quanto mais agora, Hanukkah já está aqui, você quer tentar, estuda mais um ano, tudo isso, mas todos os alunos, com metade das aulas que você teve, eles já vão passar no teste, mas você esquece. Falei, não, Hanukkah é uma época propícia para milagres, então esses dias são feitos e acontecem. Me marca o teste para Hanukkah. Ele falou, você vai perder o dinheiro. Tá bom, marcou o teste para Hanukkah, tinha que pagar pelo teste, né? Por isso que ele falou que vai ser dinheiro jogado fora. E chega o dia do teste, a gente chega no Detran de Rehovot, Misrad Rishui, e alguém chama o professor de lado e fala para ele assim, olha, saiba que uma das pessoas que trabalha nesse Detran de Rehovot, eu falo Detran porque para vocês saberem que é o Misrad Rishui, Misrad Tachbura, então uma dessas pessoas, um desses fiscais, ele é um sobrevivente de holocausto, ele tem trauma de guerra e tem dias que ele está tão atordoado que ele desconta em todos os alunos, em todo mundo que faz teste aquele dia, ninguém passa. Ele desconta em todo mundo e não tem como tirar ele, porque ele trabalha para o governo e ele tem tinha como funcionário efetivo, assim, não tem como tirar ele.
a não ser que seja uma coisa muito grave. E aqui não tem como dizer que o fato de ele ter reprovado os alunos, que foi o problema foi ele, talvez o problema foi os alunos, mas todo mundo sabe que quando chega esse dia que ele está surtado, ele reprova todo mundo. Depois passa e aí ele volta ao normal. E aí o professor falaram, olha, hoje ele está nesses dias, todo mundo que for fazer o teste hoje vai ser reprovado. Avisa seus alunos, se alguém quer cair fora antes, já fala que está com dor de barriga, vai embora, porque hoje todo mundo vai ser reprovado. Então tiveram alunos que não acreditaram, e eu falei, é Hanukkah, eu esperei por esse dia. O cara deu risada, ele falou, o fiscal está surtado, vai reprovar todo mundo. Você é um cara que não sabe dirigir, não tem a mínima coordenação no trânsito. Agora você está dizendo que você vai ser aprovado num dia desses? Eu falei, Hanukkah, Ayamim Ha'ele Nizkarim Benassim. Esses dias eles são lembrados, eles são lembrados, eles reacontecem. Tá bom, entramos no carro, eram 3 que toparam mesmo assim fazer o exame naquele dia. 2 que eram muito bons, um menino e uma menina, que eles eram muito bons, que eles não imaginaram que eles seriam reprovados. Eles não acreditaram, eles acharam que o cara só ficava nervoso com quem não sabia, mas que no caso deles ele não iria ficar nervoso. Ele pede para essa menina fazer uma estacionada esquerda, e ela começa a virar a direção, ele começa a berrar, você vê que o cara está surtado mesmo. E ele fala para ela, você não sabe dirigir, você é burra, e reprova ela na hora. Pede para ela descer, sobe um menino, ele fala para fazer a baliza de direita. O menino vira a direção, começa a dar uma resinha, o cara grita, fala, você não sabe dirigir? Aí para mim ele manda ir reto. Eu falei, uau, ele vai me reprovar na reta? Quer dizer, para eles, ele ainda pediu para eles fazerem uma curva, para estacionar, fazerem uma baliza. Mas para mim nem isso, ele olhou para minha cara, ele já imaginou para mim, ele vai falar para ir reto e já vai gritar que vai me reprovar, não precisa nem falar para mim estacionar. Aí eu comecei a ir reto, mas eu me lembrei, não, mas é Hanukkah, os milagres vão acontecer. Estou vendo que o cara está assustado, estou vendo que realmente é como falaram, mas não esqueci que é Hanukkah. Um dos 13 princípios da fé judaica é que Deus existe. Não esqueci que Deus existe e que esses dias eles são lembrados, eles acontecem. Então, estou indo na reta, abre o farol verde, todo mundo começa a andar. Eu nasci no Brasil. Meu pai me falou, você vê um carro louco dirigindo de longe, já foge da frente, porque a gente não sabe quem está dirigindo aqui. Se a pessoa está drogado, está bêbado, já é um anormal de nascença, a gente não sabe quem é quem. Então o Brasil é um país grande, São Paulo tinha muitos habitantes, então você nunca sabe quem está dentro do outro carro. Você vê que alguma coisa suspeita, foge. Então eu vejo de longe, um cara vem a toda, um louco, como se eu estivesse no Brasil. Aí o que eu faço? O farol está aberto, todo mundo passou, e eu dou uma brecada a ponto que esse fiscal, ele vai quase com a cabeça no vidro, e o louco passa assim 1 milímetro do nosso carro, e o fiscal olha para mim e fala, você salvou minha vida, podia estar morto agora. Se você não brecasse, ele ia entrar na minha porta, você ia voar pelo outro lado, você ainda ia sobreviver, eu estaria morto. Começou a chorar, falou, você salvou minha vida, você salvou minha vida. Volta pro Detran. Eu fui o único que recebi carteira de motorista naquele dia. Só de me lembrar disso já me dá lágrimas nos olhos. Assim, eu vi um milagre com os meus próprios olhos. Então, o que aconteceu? O professor, claro, ele falou para mim, olha, mesmo que você está com carteira de motorista, eu não entro no seu carro, né? Porque eu sei que você não sabe dirigir.
o que aconteceu mais futuramente, eu estava no Rebbe, perdi a fila também, entrei na fila errada. A minha fila, que todo mundo ia viajar, foi pedir uma brachá para viagem. A outra fila eram pessoas de lá, ninguém estava viajando, os assuntos eram outros. E chega a minha vez, eu estou no meio de todo mundo que mora no Crown Heights. Chega a minha vez, o Rebbe olha para mim, ele me dá $1, fala, esse dólar é para sua filha. Me dá outro $, fala, esse dólar é para sua outra filha. Me dá mais $1, ele fala, sucesso na viagem. Mais futuramente viajei para o Brasil, tive uma terceira filha, tive a Rivka. Então imagino que está ligado a isso também. Mas depois que o Rebbe me deu esse $, sucesso na viagem, eu vi, não só que eu comecei a viajar muito, que aí tive que mudar para Cisjordânia, trabalhar em Rehovot, tinha que viajar assim, todo dia muitos quilômetros, mas também senti que eu tô dirigindo melhor. Então, graças a Deus, até para cá do Rebbe, sucesso na viagem. Então, eu vejo que o único motivo de eu estar dirigindo melhor é isso, porque eu me perco no quarteirão de casa. Mas, então isso aí fica que é testemunha, não é? Pode falar. Eu me perco no quarteirão de casa. Assim, matérias de dirigir são péssimos motoristas, mas, por causa da brachá do Rebbe, eu sinto que sempre eu estou dirigindo bem por causa disso. Mas aquele dia que eu recebi a carteira de motorista, eu não tinha brachá do Rebbe ainda. Então por isso eu sei, certeza absoluta, que era só Hanukkah mesmo. Então esses dias, eles são lembrados, eles acontecem. São dias propícios para milagres. Então, não vou falar agora o horário do acendimento das velas, porque é capaz que alguém ouça esse vídeo no ano que vem. Mas entre no nosso site, acesse o nosso site www.rabinogloiber.com e lá vai estar a data e a hora, tudo. E Hanukkah Sameach para todos, para Freilichen Hanukkah Zug. Hanukkah Sameach para todos, Shabbat Shalom, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Kol Tov, Arber Betzlacha. Kol Tov.